outro módulo a gente falou da pombagira na quimbanda, sobretudo na quimbanda com Q, na esquerda da Umbanda, sobretudo aquela imagem que veio antigamente ainda nos acompanha, da pombagira, e a gente hoje questionando, hoje tentando ser politicamente correto, mas também um pouco afastado do simbolismo tradicional. Por que aquela mulher pelada lá na loja? Por que aquelas imagens de pombagira nuas? A pombagira menina está inteiramente nua, ainda menina, fica pior ainda. E as outras seminuas, vão parar com isso, vão botar roupa, né? Há um movimento na Umbanda hoje na internet tem, vão botar roupa na pombagira. O que aconteceu com a pombagira? Ela se tornou evangélica? Né? Não, está faltando da gente recuperar o simbolismo tradicional. Quando a gente compreende o simbolismo tradicional e como ele nasceu, aí é legal opinar, na minha opinião. Falar, pera um pouco, não. Acho que a gente é que está indo, né? Rápido demais. Está saindo daquele lugar seguro que a tradição dá, porque revela a origem. Então, o mesmo raciocínio a gente utiliza para o Exu. Tem gente se questionando, pô, por que os Exus, pelo menos nas imagens das lojas, as imagens tradicionais, nas imagens populares, né, são representados como demônios? Tem chifre, uns têm uns dentão tipo vampiro, aquela capa de Conde Drácula, alguns têm, né? Uns estão seminus, estão com umas tanguinhas que dá vergonha. Uns, além da tanguinha, tem umas botinhas, não? Aquelas botinhas. Quando não tem botinha, tem casco no pé esquerdo. Uns têm posições meio animalescas, né? O Exu Matança aparece com bichos destruídos ali, mortos aos seus pés. Outros têm um outro estilão, um estilão meio europeu, mas também a gente fala, poxa, de onde veio, né? Ele tem aquela capa clássica do século XIX em Londres, não? Embora foi usado um tempo aqui no Brasil antes, do Brasil Império, né? Cartola, moda entre os ricos, pobre não usava cartola. E fraque, também coisa de rico, né? Então, é bonita a imagem, é bacana, mas, poxa, quer dizer, posso vestir ele de estrangeirinho, branco, mas não posso, um jeito assim um pouco mais estranho não pode. Aí o outro estilo de Exus, esculturas populares, são com simbolismos que aludem à morte e ao cemitério, com cara de caveira, segurando um caixão, com roupas de enterro, embora hoje a gente não note, porque não existe uma roupa típica para enterrar, né? Vou dizer, ou modelos de roupa chique ou ternos de antigamente, então passa desapercebido, como por exemplo a semicapa que usa o Exu Omulu, né? Que até o Exu Omulu é outro assunto, né? O Omulu não é orixá, na Quimbanda tem o Exu Omulu, e é orixá? Não, não é. Então, enfim, mas estamos falando agora, estamos falando dessas representações. O pessoal fala, escuta, né? O que incomoda é o Exu mais peladão, seminu com botinha e chifre. De onde vem isso? Ou o que os quimbandeiros que inspiraram, levaram um modelo para ser moldado, né, vendido, queriam representar o diabo. O diabo, ele estava entrando como modelo simbólico. Em nenhum momento o quimbandeiro com que, embora meio contaminado com ideias estrangeiras de Grimório, queria que se fizesse um culto ao diabo. Mas ele estava representando uma figura no ambiente mágico lendária que tem alguma coisa para nos transmitir. No ambiente mágico lendário, o diabo representa o oposto da lei vigente. A lei vigente é a lei do branco, realidade brasileira. A elite branca é a que está no poder, ainda hoje. Ela representa uma forma de compreensão do universo, que não é a que o povo usa. Então o diabo, que não é o diabo, é um simbolismo, o demônio representa uma figura de rebeldia. Eles usam roupa, eu estou nu ou seminu. Eles se regozijam em serem humanos moralmente perfeitos, e eu tenho chifre e rabo e casco de bicho. Ou seja,
eu estou ligado às leis da natureza. Porque os brancos, com aspa ou sem aspa, que estão no poder, não representam a natureza. Eles representam uma coisa falha, que é humana e muda de mão em mão, de opinião a opinião. Mas a natureza não muda suas leis. E aquele Exu diabolizado representa isso. Representa também um impulso erótico feminino que busca o masculino que busca o feminino para gerar vida. Por isso, aquele atributo animalesco, né, que a gente encontra em todas as tradições xamânicas da face da Terra. Vai dizer que não. Só ler boas obras. Só procurar xamãs autênticos, porque hoje tem também uns imitadores de xamã por aí. Mas procura um xamã nativo. Ele vai representar deidades, espíritos, concepções da natureza daquela forma. E alguns vão falar que aquilo é diabo, como falam que são dos Exus. Então tem essa coisa. Por que a cor vermelha? Porque a cor da vitalidade. A cor da vitalidade é o preto? Não é. A cor da vitalidade é o branco? Não é. São outras coisas. O vermelho é a cor da vitalidade. E o Exu e a Pombagira representam o quê? Meu Deus, representa a vitalidade da terra. Aquela vitalidade que não é vendida, aquela vitalidade que não é comprimida, aquela vitalidade que é selvagem. Ou se hoje selvagem pode parecer meio pejorativo, selvagem significa natural, que não é domado pelas imposições da sociedade dominadora e injusta. Isso é o Exu no terreiro. Hoje, o terreiro, que é uma instituição também humana, tende a controlar o Exu. Mas antigamente o Exu vinha como ele queria. Ele exibia no seu comportamento simbólico, que transe, incorporação, há todo um mecanismo interessantíssimo que vale a pena ser estudado, de simbólico ali. O bufar, o som, tudo isso com muito controle, porque também não é uma coisa histérica, pelo amor de Deus, né? Que pode beirar o urro ou o grunhido, as mãos para trás em forma de garras, alude ao universo da natureza, à vida selvagem. O corpo curvado para frente, que era típico de todos os Exus no processo da incorporação, alude a eu me centro na Mãe Terra, eu vim da Mãe Terra, não é de uma forma terra inferior, não, é terra fonte da vida, e ali ele está olhando, reverenciando, nós esquecemos isso. Então hoje tem algumas igrejas que vulgarizam, imitam, tornam isso um circo, e sessões da Umbanda não querem mais se identificar com isso. Tem uma leitura social aí, mas no original não era palhaçada. Era um simbolismo que se sabia, que se conhecia, e com o tempo se foi diluindo. Então, essas imagens que retratavam qualidades e muitas posturas das imagens relatavam o processo de trânsito no terreiro, são profundamente educadoras. Nós hoje nos horrorizamos porque esquecemos e devemos reverenciá-las. Não precisa ajoelhar ali, o culto da estátua, nós cultuamos quem está representando, né? Reverenciar aquela memória naquele gesto tão simples e baratinho, porque ela ensina muito pra gente, mais que os nominhos que estão grafados ali. E a quimbanda tradicional, sozinha ou dentro da Umbanda, na gira de esquerda, tenta preservar isso com amor e carinho. E através das entidades, através da tradição, e a gente vai esquecendo. A gente vai olhando primeiro para o mundo lá fora, o mundo que estamos vivendo, e não a herança que nos foi legada. Pensa nisso depois, lá, quando você estiver no terreiro, quando você estiver na sua casa, né? Então, o que aconteceu com a Pombagira? Claro, aconteceu com os Exus. A gente esqueceu
aquele simbolismo. Aquele Exu remete a determinada qualidade na natureza. Nós vamos falar isso em outro módulo, né? Há 4 qualidades básicas dentro da simbologia que a gente hoje aprendeu a usar no Brasil, que até um pouquinho também via a magia europeia, de 4 elementos, não tem? Terra, água, o fogo e o ar. Para quem banda com o que tradicional, vem o fogo e depois o ar, porque o fogo tem forma. Nós o vemos. O tato nos queimamos e o ar não. Então o ar é o mais sutil. Então tem 4. E os Exus representam destacadamente, nós vamos falar isso depois, algum elemento desse. Os animais, na visão dos antigos quimbandeiros, que herdaram dos quimbandeiros com K africano, estão associados a um ou mais elementos. Ou pela função em si, pássaro, por exemplo, está mais ligado ao ar, embora há pássaros que, além do ar, transmitem a sabedoria do fogo. Então os caras fizeram tudo isso direitinho. Por quê? Porque Quimbanda com K é xamanismo africano, né? Tem gente que falava, xamã é coisa de índio, não é? O xamanismo é um nome cunhado por antropólogos e usado sobretudo por antropólogos, embora hoje todo mundo use, ficou um popular, né, dos nossos idiomas, que está falando sobre o curandeiro nativo, quer dizer, tem em toda parte do mundo, embora no estudo inicial a palavra foi retirada de um idioma falado numa região específica do globo, onde é a Sibéria, a Mongólia, de um povo que lá habita chamado Evenk. A palavra Saman, ela se refere ao curandeiro local. E é de curandeiro que nós estamos falando. Nossa história não começa na Mongólia, mas começa na África, entre o povo banto, e veio para cá. Então nós estamos falando de um xamanismo que era nativo africano, que é reformatado no Brasil, que vai se distanciando das suas origens africanas e sobretudo xamânicas. Ele é urbanizado, ele recebe influência estrangeira aqui e hoje, na fase dele, nem sequer olhando assim, dependendo da gente, se a gente não tem informação, nós conseguimos enxergar o exercício de uma tradição xamânica, né? Sendo que o principal elemento da quimbanda, com que hoje em dia, da esquerda, hoje no terreiro de Umbanda, é o métier do xamã, que é o transe. É ou não é? Né? O transe. Em outras palavras, a expansão da consciência. Ficou mais chique, né? Agora, a expansão da consciência. E aquelas imagens nos remetem, embora cruas, simples e baratas, vendidas na lojinha, ela nos remetem a essas realidades, né? Então isso é muito interessante e isso a Quimbanda pode nos ajudar a recuperar. Nos próximos módulos nós vamos explorar essa ideia do transe, como as entidades são expandidas conforme a gente tem na Quimbanda hoje. Então agradeço a atenção de todos vocês. E nas próximas aulas nós encontraremos de novo viajando por esse mundo interessante e misterioso da Quimbanda.